pessoal, a prof está gravando então a correção da lista de exercícios, revisão 1, certo? Estou deixando aqui gravadinha para vocês poderem assistir, para verem a correção direitinho. Você vai corrigir no seu caderno, tá? Vai deixar tudo correto, tudo bem certinho, tá bom? Então vamos lá, questão 1 diz assim: Rebeca, William e sua mãe Raquel estão visitando um parque de diversões. A entrada custa R$ 5,00 para crianças e R$ 7,50 para adultos. Se William e Rebeca são crianças, quanto custará a entrada dos três? Por que aqui está falando dos três? Porque são Rebeca, o William e sua mãe, que se chama Raquel, ok? Precisa um pouquinho de interpretação de texto aqui. Por isso que nós vamos calcular apenas o preço da entrada de 3 pessoas, 2 crianças e um adulto. Portanto, se a entrada para cada criança custa R$ 5,00, nós vamos fazer aí 5 mais 5 mais 7,50, que é o preço para o adulto, e chegamos aí a um valor de R$ 17,50. Beleza? Então, aqui precisava mais era da interpretação de texto e, claro, saber fazer a soma de números decimais, certo? Cuidando aí vírgula embaixo de vírgula, e fazendo essa soma, que eu sei que vocês fazem até mentalmente, né? Belezinha? Então, vamos lá, questão 2. Há exatamente um ano, Paulo comprou um carro, cujo marcador de quilometragem indicava que o veículo havia rodado 18.927,8 quilômetros. Agora, o marcador registra 25.485,2 quilômetros. Quantos quilômetros o carro rodou nesse período? Que conta nós precisamos fazer aqui? Pegar a quilometragem atual menos a quilometragem antiga, marcada quando o Paulo havia comprado esse carro. Então, fazendo aí uma conta de menos, né, 25.485,2 menos 18.927,8, nós encontramos aí, então, a resposta de 6.557,4 quilômetros, ok? Resposta correta é a letra C. Na questão 3, Ronaldo comprou um pacote com 10 figurinhas por R$ 1,50. Como vieram algumas repetidas, ele deseja trocá-las ou vendê-las. Se não for possível a troca, por quanto ele deve vender cada figurinha para não ter prejuízo? Ok? Se ele não conseguir trocar as figurinhas, ele deve vender por quanto para que ele venda pelo mesmo preço que ele pagou e assim não tenha prejuízo. Nós podemos fazer a seguinte conta: R$ 1,50 dividido por 10 figurinhas. Se você quiser fazer a conta pelo algoritmo, montar, colocar na chave direitinho, tudo bem, vai dar o resultado certo igual. Mas nós já aprendemos que divisões por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, por 100.000, por 1.000.000, basta nós deslocarmos a nossa vírgula para a esquerda, quantos zeros houver no número. Se nós estamos dividindo por 10, a gente desloca para a esquerda apenas uma vez, porque nós temos um zero. Então, nós só precisamos pegar a nossa vírgula, que está aqui, separando o 1 do 50, deslocar ela uma casinha para trás, ela ficará aqui, ó, 0,15. Esse é o jeito mais rápido que tem de fazermos divisões, quando são por 10, por 100, por 1.000. Vou usar esses 3 exemplos, mas você já pegou a ideia, né? Portanto, resposta correta, 15 centavos, né? Ele precisa vender aí cada figurinha para não ter prejuízo. Questão 4. Dona Elizabeth preparou um gostoso bolo de chocolate. Seus filhos, Fábio e Gustavo, ao chegarem em casa, não resistiram ao cheirinho e acabaram comendo o bolo antes do almoço. Espantada com a quantidade que estava faltando, a mãe disse que deixaria de castigo o filho que tivesse comido mais bolo. Gustavo, o mais novo, disse que havia comido 2/5 do bolo. E Fábio, o mais velho, disse que havia comido 14,35 avos do bolo. Gustavo disse que comeu menos do bolo do que Fábio. E Fábio, por sua vez, disse que Gustavo foi quem comeu a maior parte. Quem é que ficou de castigo? Fábio ou Gustavo? E o porquê?
Queridos, ó, o Fábio e o Gustavo são bons de frações, hein? Souberam calcular certinho em frações a parte que eles tinham comido do bolo. Agora a mãe está querendo a nossa ajuda para saber quem comeu mais bolo, quem comeu a maior parte do bolo. Pois bem, se nós pegarmos as duas frações, 2/5 e 14,35, nós precisamos descobrir qual das frações é maior, certo? E para isso o produto cruzado nos ajuda. Lembra? Estudamos isso ano passado. E o produto cruzado, nós vamos multiplicar numerador com denominador e depois denominador com numerador, ou vice-versa. 2 vezes 35 é o mesmo que 35 vezes 2, então, né? 2 vezes 35 dá 70. E 5 vezes 14, ou 14 vezes 5, também dá 70. Portanto, quando nós fazemos o produto cruzado e encontramos uma igualdade, encontramos o mesmo valor, significa que as frações são equivalentes. Então, a mãe vai ter que colocar os dois de castigo, porque 2/5 é equivalente a 14,35. Questão 5. Pela manhã, Jorge andou 2 quilômetros com sua bicicleta. À tarde, ele andou 3/4 de 1 quilômetro. Que fração representa a distância total que o Jorge percorreu com a sua bicicleta? Bom, então aqui nós temos 2 quilômetros, que são números inteiros, e 3/4 de 1 quilômetro, que é fração. Lembra quando a gente junta número inteiro e fração? Do que a gente chama? Número misto, muito bom, você está lembrando, gostei. Então, nós temos aqui 2 inteiros e 3/4. Precisamos transformar isso em uma fração, porque a pergunta está pedindo que fração representa a distância total que o Jorge percorreu com sua bicicleta. Então, vamos lá, como que a gente transforma 2 inteiros e 3/4 em fração? Você pode, se são 2 inteiros, o inteiro de 3/4 são 4/4. Lembra? Inteiro é uma fração aparente, é quando o numerador e o denominador são iguais. Se aqui o numerador está me dizendo que foi dividido em 4 partes, então o inteiro seriam 4/4 mais 4/4, certo? Isso são 2 inteiros, 4/4 mais 4/4. E daí nós ainda teríamos que somar com o 3/4, que é a parte fracionária. Soma de frações com denominadores iguais, a gente mantém o denominador, soma os numeradores. 4 mais 4 mais 3, que dá 11. Você também pode vir direto aqui, ó, pegar o número inteiro e multiplicar pelo denominador. 2 vezes 4, 8. E soma com o numerador. 8 mais 3, 11. E o denominador permanece o mesmo. E dessa maneira, então, a fração que representa a distância total que o Jorge percorreu com a bicicleta é 11/4 de quilômetro, certo? Uma fração imprópria que demonstra aí que a parte, o numerador, é maior que o denominador, certo? É maior do que o inteiro. Questão 6. Em uma biblioteca há 2.000 livros entre matemática e física. Sabendo-se que 3/5 dos volumes são de matemática, quantos livros de física há na biblioteca? Prestar atenção aqui, ó, que ele nos dá o total de livros e diz que são matemática e física. Depois ele diz que 3/5 dos volumes são de matemática, mas nos pergunta o número de livros de física, certo? Então, olha só, quando nós fazemos, então, 3/5 de 2.000, certo? Para descobrir quanto equivale 3/5 de 2.000, nós multiplicamos, certo? Então, nós multiplicamos aqui, ó, 3 vezes 2.000, que dá 6.000, e 5 vezes, qual é o denominador que tem aqui? A gente tem o 1 invisível embaixo de todo o número inteiro, lembra? O prof sempre está avisando isso. 5 vezes 1, 5. Então, 6.000 sobre 5, 6.000 dividido por 5, você encontra 1.200. Mas agora tem que ficar atento. 1.200 são os livros de matemática. E a pergunta quer saber quantos livros de física há na biblioteca. Então, agora nós precisamos fazer 2.000 menos 1.200, e aí sim nós podemos marcar a resposta de que são 800 livros de física. Você percebe que além de saber calcular, além de saber matemática, precisa estar atento na compreensão leitora, precisa ler corretamente, precisa interpretar corretamente, tanto o contexto quanto a pergunta final para poder responder certo. Situações como essa aqui, ó, você corre o risco de fazer todo o cálculo certo, mas responder errado, por não interpretar a pergunta e, portanto, a resposta corretamente, tá? Importante isso. Questão 7.
A altura dos degraus de uma escada é de 21 centímetros. Ela leva do primeiro para o segundo andar de um edifício. Se há um total de 17 degraus na escada, quantos metros o segundo andar está acima do primeiro? Nós temos o número de degraus e o tamanho de cada degrau. Então, fica bem fácil de fazer esse cálculo, só precisa ficar atento à unidade de medida. Se nós multiplicarmos o tamanho de cada degrau pelo número de degraus, nós já encontramos aí 357 como resposta. Só que nós estamos encontrando 357 o quê? Centímetros, certo? 357 centímetros. Só que a resposta tem que ser em metros, porque a pergunta diz quantos metros o segundo andar está acima do primeiro. Lembra o ano passado nós estudamos que para transformar centímetros em metros, nós dividimos por 100, porque há 100 centímetros dentro de cada metro. Então, quando a gente divide 357 por 100, a nossa vírgula retorna 2 casas para a esquerda e, portanto, nós temos como resposta correta 3,57 metros. Beleza? Questão 8. Uma torre tem 40 metros de altura. Para desenhá-la de modo que sua altura seja de 20 centímetros no papel, que escala devemos usar? Querido, sempre que a gente quer descobrir escala, é só você dividir o tamanho do objeto real pelo tamanho que ele terá no desenho. Aqui, qual é o cuidado que nós temos que ter? Como nós temos o tamanho da torre em metros e o tamanho dela no desenho em centímetros, temos que ou transformar tudo para metros ou tudo para centímetros, tá? Eu escolhi transformar tudo para centímetros, certo? 40 metros vezes 100, 4.000. Agora é só eu dividir os 4.000 centímetros por 20 centímetros e nós ficamos aí com a resposta de 200. Então, quer dizer que significa que cada centímetro dela no papel equivale a 200 centímetros no tamanho real, ok? Por isso a gente diz que a escala é 1 para 200. Questão 9. Mamãe precisa fazer 10 pães. Cada um deles requer 550 gramas de farinha. Quantos pacotes de 2 quilos desse ingrediente ela deve comprar? E pergunta se sobrará alguma quantidade de farinha. Bom, se a mamãe vai fazer 10 pães, nós precisamos multiplicar o número de pães pela quantidade de farinha para cada pão. 10 vezes 550, encontramos aí 5.500 gramas. Mas presta atenção que a pergunta já começa a trabalhar com quilos, ó. Quantos pacotes de 2 quilos desse ingrediente ela deve comprar? Então, nós precisamos transformar gramas em quilos. 5.500 dividido por 1.000, lembrando, estamos dividindo por 1.000, porque cada quilo é formado por 1.000 gramas. Então, a gente divide por 1.000 e encontra que 5.500 gramas é o mesmo que 5,5 quilos. Beleza, agora diz que cada pacote tem 2 quilos. Se a mamãe precisa de 5,5 quilos, ela terá que comprar quantos pacotes? Um pacote vem 2 quilos, 2 pacotes, então, 4 quilos, e 3 pacotes, 6 quilos. Ó, beleza, com 6 quilos ela consegue fazer todos os 10 pães. Vai sobrar? Sim, sobrará 500 gramas, certo? Ela precisará de 3 pacotes de 2 quilos e sobrará 500 gramas. Questão 10, última questão que a gente tem para corrigir aqui nessa revisão, tá? Mas a prof já deixou outra revisão para você fazer, a revisão 2. Ela também está no CPB Prova. Ela está no ECLES, na aula 4, certo? Você entra no ECLES, aula de matemática 4, título de revisão, acessa no ECLES, e você verá que eu deixei em PDF para você esta revisão 2. Também deixei o link para levar você já para dentro do CPB Prova, para você fazer ela no CPB Prova, ok? Então, resolva também todas as questões no CPB Prova da revisão 2, e na próxima aula nós vamos fazer a correção da revisão 2. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer a correção aqui da 10 agora. Um tanque de 1.000 litros está sendo enchido com água. Há nele marcações indicando a fração preenchida. Se o tanque está agora com 3/4 de sua capacidade,
Quantos litros faltam para enchê-lo completamente? Ó, o tanque tem 1.000 litros, certo? E diz que 3/4 já encheu. Então, nós multiplicamos 3/4 vezes 1.000 para descobrir quanto é 3/4 de 1.000, certo? E 3 vezes 1.000 dá 3.000, 4 vezes 1, lembrando que 1 é esse que eu estou falando, é aquele 1zinho invisível que fica embaixo de todo o número inteiro, tá? 4 vezes 1, 4. 3.000 dividido por 4, porque sempre que eu quiser transformar uma fração num número decimal ou num número, tentar um número inteiro, nesse caso aqui deu, se não desse a gente ia transformar num decimal, é só dividir numerador por denominador, certo? 3.000 dividido por 4, 750 ml. Só atenção a um detalhe. 750 ml é o que já encheu, certo? 3/4 da capacidade é o que já encheu. E a pergunta é quanto falta. Então, a gente pega 1.000 litros, que era o total do tanque, menos 750 que já encheu, e nós temos aí 250. Queridos, desculpem por esse M aqui, tá? Não são ml, são litros. O prof que se empolgou botou um Mzinho aqui, tá? Não tem Mzinho, não. 250 litros, portanto, resposta correta, letra A. Ok? Queridos, espero que vocês tenham compreendido aí certinho toda a nossa correção, tá bom? E até a nossa próxima aula. Encontro você lá.